Você sabe o que é o constitucionalismo? Tem certeza que sabe explicar o que é uma constituição? Então se liga aí e aprende direito. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilha também e não deixa de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, porque aqui tem sempre um conteúdo novo, inteligente e agregador. O problema, meu amigo, é que não existe apenas um conceito de constituição. E nesse vídeo nós vamos voltar às origens do constitucionalismo para entender esse movimento histórico e filosófico. Para fazer isso, vou chamar aqui uma cena do Game of Thrones, quando o Ned Stark decapita o desertor. Se liga aí. I know I broke my oath. And I know I'm a deserter. I should have gone back to the war and won them, but I saw what I saw. I didn't get word to my family. Tell them I'm no coward. Tell them I'm sorry. In the name of Robert of the House Baratheon, the first of his name, Lord of the Seven Kingdoms and Protector of the Realm, I, Eddard, of the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, sentence you to die. Se ligou o que tem de complicado nessa situação? Quer dizer, numa mesma pessoa estão concentrados vários poderes. O poder de ditar as leis, o poder de julgar e também o poder de executar uma pena. Então é muita concentração de poder em uma pessoa só. E o negócio é tão complicado que o próprio Ned Stark depois foi vítima dessa concentração de poder na mão do reizinho mandão. E a sua cabeça também foi, ó, degolada. O que será feito com esse traidor, majestade? Enquanto eu for rei, a traição jamais deixará de ser punida. Sarilli, traga a cabeça dele. Piedade, por favor. Olha aí, quem disse que não se aprende direito com o GOT? Pois é, você certamente não ia querer viver num mundo assim, em que exista tanta concentração de poder na mão de um indivíduo. Deve existir então uma separação de poderes. Não é desejável que a mesma pessoa que dita as leis seja a mesma pessoa que também julga as leis e que executa as penas. Então, o constitucionalismo parte dessa grande preocupação. Como limitar o poder do Estado? Como fazer com que os indivíduos possam ter garantidas as suas liberdades individuais? E esse é um movimento que ele tem origens muito antigas, na verdade, né? Alguns estudiosos entendem que o movimento constitucionalista ele vai lá, bem lá atrás, na sociedade hebraica, quando, olha que interessante, pela primeira vez se tem uma noção de separação entre o líder e uma lei que seja maior do que ele. Então, quando você tem lá na civilização hebraica Moisés escrevendo, ou melhor, recebendo os 10 mandamentos da mão divina,
Pela primeira vez você tem a ideia, a concepção de que o líder que nos governa, ele é um líder humano e que acima dele existem leis às quais ele mesmo está sujeito. Então olha só que interessante. E aí isso se desenvolve por toda a história, na verdade, várias civilizações. A civilização grega tem a sua contribuição, a civilização romana, isso passa pela Idade Média também, vai se construindo. Mas, na verdade, o movimento constitucionalista ele realmente ganha o ápice no final do século XVIII, quando se consolida o liberalismo como a principal visão de mundo. E é por meio dessa visão de mundo liberal é que, de fato, o movimento constitucionalista vai ganhar corpo. Portanto, a gente percebe rapidamente que se trata de um movimento muito calcado no pensamento iluminista e também na burguesia. O liberalismo vai se caracterizar como o individualismo no campo social, como a livre concentração de riquezas no campo econômico e no aspecto político como a garantia das liberdades individuais. Então esse pensamento que coloca em primeiro lugar a primazia do indivíduo ganha uma grande força no liberalismo e, como eu falei, tudo isso impulsionado pela burguesia que pretende garantir ali uma livre circulação de mercadorias sem que exista uma grande intervenção do Estado. Então é nesse contexto de tentar limitar os poderes do Estado, principalmente para que exista uma livre circulação do comércio, livre circulação de mercadorias, e também para que o indivíduo possa ter garantidas as suas individualidades perante algum poder arbitrário do Estado. Então, nesse momento, se consolidam as bases, tanto filosóficas quanto também econômicas, para que o constitucionalismo possa emergir como um movimento de grande poder. A prioridade é a segurança jurídica, tanto no direito privado quanto no direito público. No direito privado, isso vai se manifestar pela codificação, e no direito público pela Constituição, com a ideia principal de que a Constituição está acima de todos, e isso sustentado por dois grandes pilares. De um lado, a separação de poderes e do outro lado, a Declaração de Direitos. Os países que são ícones nesse movimento são, primeiramente, a Inglaterra e depois os Estados Unidos e também a França, em que nós vamos distinguir dois movimentos diferentes do constitucionalismo. Pelo lado da Inglaterra, nós teremos aí o constitucionalismo histórico, e do lado de Estados Unidos e França, o constitucionalismo revolucionário. Tem um autor muito interessante que faz essa distinção e uma análise bastante aprofundada desse tema, que é o Edmund Burke. Esse é um autor que vai analisar especialmente o movimento da Revolução Francesa e vai fazer um contraponto desse movimento com o modo como se materializa o constitucionalismo na Inglaterra. Para esse autor, o movimento constitucional inglês é um movimento histórico, lento e que vai gerando direitos e garantias que realmente são efetivos, que são garantidos pelas cortes constitucionais, pelas cortes inglesas. Do outro lado, o movimento da Revolução Francesa, ele tem uma outra característica, uma característica que é descolada da realidade. Ele procura romper com toda a realidade que existia na sociedade daquela época e, no seu lugar, substituir por uma outra coisa, uma coisa inovadora e que, na verdade, não estava muito bem calcada, na realidade. É um movimento de ruptura. E, por isso, ele tem uma certa característica de artificialidade, de modo que, rompendo com as instituições que existiam à sua época, ele estabelecia direitos, estabelecia uma série de petições e garantias que, por outro lado, não tinham respaldo institucional para que essas garantias, esses direitos, fossem efetivamente concretizados. Então gera, de um lado, segundo este autor,
um movimento histórico na Inglaterra em que direitos efetivamente vão sendo gradativamente desenvolvidos e garantidos pelas instituições, e do outro lado, pelo lado da França, um movimento de ruptura com tudo que existia naquela época para iniciar um novo movimento, realmente constituir uma nova sociedade. Então, uma característica totalmente revolucionária. Daí nós temos o seguinte, que este movimento, né, por ser assim revolucionário, ele tem também a vantagem de, pela sua artificialidade, poder ser exportado para outras realidades. Uma coisa que não poderia acontecer com o movimento inglês, né? Então, por exemplo, o Montesquieu, mais adiante, que vai teorizar sobre a questão da separação de poderes, ele vai basear toda a sua análise na realidade das instituições da Inglaterra. Mas, obviamente, essas realidades não podem ser replicadas em outras sociedades, porque trata-se exatamente de um movimento lento e histórico. Então, como você vai transplantar essas instituições para outras sociedades? Então, isso é muito complicado. Então, ao teorizar sobre a separação de poderes, ele se inspira na realidade inglesa, mas a sua teoria vai ser tomada, por exemplo, por Estados Unidos e também pela França como inspiração para os seus movimentos revolucionários e que vão gerar, por conseguinte, as suas constituições. No lado da Inglaterra, nós temos o primeiro grande documento constitucional, que é a Magna Carta, de 1215. Então veja que muito tempo antes das revoluções que acontecem nos Estados Unidos e também na França. E por meio desta carta, o rei João Sem Terra, ele faz uma espécie de pacto com os seus súditos, né? Por meio do qual os súditos, na verdade, acabaram impondo a esse rei uma limitação de poderes. Ele diz, olha, você não pode realizar certas coisas sem uma autorização do parlamento. Então, nesse momento, começa-se a estabelecer a separação dos poderes, enfraquecendo o poder que estava concentrado na figura de um monarca, e a partir de então começa a se desenvolver com mais força essa ideia de separação dos poderes, né, limitando assim a força do Estado sobre a esfera do indivíduo. Isso acontece muito claramente, né, em alguns dizeres aí da Magna Carta, especialmente naquela famosa sentença, né, que diz que não deve haver tributação sem autorização. Então ao rei não era dado tributar sem autorização do parlamento, e também era garantido sempre o devido processo legal quando o Estado tivesse que invadir a esfera individual. Então veja que aí eu estou falando da Inglaterra de 1215, estabelecendo historicamente as bases do seu constitucionalismo. Agora, muito tempo depois, os Estados Unidos da América vão tomar essas teorias do Montesquieu como base da sua revolução, que acontece ali por volta de 1776, para instituir a sua Constituição em 1787. E algo que é muito marcante na Constituição americana e nas suas instituições é exatamente essa rígida separação de poderes. É algo que é muito marcado nas instituições americanas. Mais ou menos no mesmo período, a França, em 1789, vai provocar a sua Revolução Francesa, para em 1791 estabelecer a sua Constituição. Na França, o rei Luís XIV, o nosso querido Rei Sol, chegou a dizer a seguinte frase: L'État, c'est moi. O Estado sou eu. Nossa, isso é que é se sentir o cara, né não? Esse é o símbolo máximo do absolutismo. A Revolução Francesa é um marco histórico do movimento constitucionalista. Quando nós vamos ter ali, por exemplo, em 1789, na Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um verdadeiro manifesto da liberdade do indivíduo
frente a qualquer espécie de autoritarismo do Estado. Então, se você percorrer os artigos dessa declaração que você está vendo aí, ela é permeada por essa inspiração do pensamento iluminista, portanto, com a primazia do indivíduo e da razão frente a movimentos de autoritarismo. E aí, como um verdadeiro símbolo desse constitucionalismo, nós temos o artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai nos dizer exatamente o seguinte: qualquer sociedade em que não esteja assegurada a garantia de direitos, nem estabelecida a separação de poderes, não tem uma Constituição. Olha que conceito poderoso! Esse é o primeiro conceito de Constituição. É o chamado conceito liberal, garantista, ou até mesmo podemos chamá-lo de conceito polêmico de Constituição. E por que é um conceito polêmico? Justamente porque ele diz o seguinte: não importa se você escreve um papel qualquer e chama isso de Constituição. Para existir uma Constituição de fato, é necessário que esse documento garanta a separação de poderes e também a declaração de direitos. Então esses são os dois pilares fundamentais do constitucionalismo. E para esse conceito liberal de Constituição, qualquer sociedade, não importa se ela redigiu um documento que se chama Constituição, qualquer sociedade em que não esteja ali assegurado a garantia de direitos e nem a separação de poderes, essa sociedade não tem uma Constituição. Muito bem, esse é o primeiro conceito histórico de Constituição. Como eu disse, existem outros conceitos, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Nesse vídeo aqui tratamos as bases do movimento constitucionalista. Para ampliar esse conceito, vamos precisar de outros vídeos que virão mais adiante. Por enquanto, deixa aí o seu like aqui nesse vídeo. Se você não estiver inscrito aqui no canal, se inscreva, porque aqui tem sempre assunto novo, interessante e agregador. Um grande abraço, meus amigos. Até mais. Aprende Direito. Tchau, tchau.